Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, rádios afiliada à Rede Popular e TV, Rádio Fonte, Rádio Cultura, Rádio Digi Gospel, Rádio Integração, Rádio Popular 2, Rádio Popular 3 e TV Providência. Formação de rede para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Lágrimas rolam enquanto Deus trabalha em nós. Lágrimas rolam enquanto ouço a sua voz. Lágrimas limpam as impurezas do coração e purificam, trazendo do Senhor o perdão. Ele jamais desprezará a um contrito coração que se quebranta e se rende em oração. O choro pode até durar a noite inteira, mas amanhã de manhã a alegria vai chegar. Eu tenho certeza. Ele enxugará do meu olhar toda lágrima. Cada vez que eu choro, eu vou semeando vitória. Ele enxugará do meu olhar toda lágrima. Eu vou semear chorando, mas vou retornar cantando, pois eu creio num Deus que pode enxugar toda lágrima do meu olhar. O choro pode até durar a noite inteira, mas amanhã de manhã a alegria vai chegar. Eu tenho certeza. Ele enxugará do meu olhar toda lágrima. Cada vez que eu choro, eu vou semeando vitória. Ele enxugará do meu olhar toda lágrima. Eu vou semear chorando, mas vou retornar cantando, pois eu creio num Deus que pode enxugar toda lágrima do meu olhar. Pois eu creio num Deus que pode enxugar. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são 17 horas e 58 minutos.
Uma excelente noite de sábado, exatamente dia 8 de julho de 2017, com grande alegria e satisfação, mais uma vez com a permissão e pela vontade de Deus, nós estamos aqui para a apresentação de mais um programa Falando de Jesus, desde já agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará, não só na minha vida, mas também na sua vida. Agora na Serra são 17 horas e 58 minutos, a você que nos ouve nos bairros de Planalto Serrano, Campinho da Serra, a você que nos ouve em Vista da Serra, a você de Maria Nilbe, a todos que nos ouvem no bairro de Divinópolis, a todos que nos ouvem em Balneário de Carapebus, a você de Jardim Carapina, a você de Central Carapina, Jardim Tropical, a você do Rosário de Fátima, Carapina Grande, a todos que nos ouvem no bairro de André Carlone, enfim, a você que está em Taquara 1, a você que está em Colina de Laranjeira, a você que está em Vista do Mestre e outros bairros que estão nos ouvindo neste momento. Quero também saudar aos nossos queridos amigos e irmãos, a você que está na radiopopular.net.br, a você que está na rádio digigospel.com.br, a todos que nos assistem pela Rede Popular de Rádio e TV, a você que nos assiste também e nos ouve pela TV Providência, a todos que nos ouvem exatamente através da Rádio Integração, Rádio Fonte, Cultura, a você com certeza também, nossos ouvintes da Rádio Estilos.com.br. Com certeza, enquanto Deus trabalha, nós estamos descansando, porque o Deus não para de trabalhar, porque Deus cuida de nós, Deus quer cuidar de nós, e assim, com certeza, até a vinda do teu Filho amado Jesus, Deus, Ele não cansa de trabalhar, tá certo? Agora na Serra são exatamente 18 horas, nós estamos aqui aguardando a chegada do missionário Mário Célio, ele que é exatamente lá do bairro de Divinópolis, e nós estamos aguardando, não estamos conseguindo desde as 17h15, não conseguindo falar com ele, mas estamos ainda no aguardo que ele possa chegar a tempo de trazer a mensagem, no tempo determinado aqui, exatamente por Deus, porque aqui o mais importante nesse programa é que a palavra de Deus, ela não possa ficar sem ser transmitida para a minha vida e sem ser transmitida para a sua vida. Então, nós vamos abrir a nossa programação, agradecendo a Deus já pela semana que já está findando, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez durante a semana, não só por mim, mas por todos que nos ouvem, por todos que não ouvem, porque Deus, Ele cuida exatamente de todo o povo deste planeta, exatamente dando Ele a liberdade dele escolher o melhor que Ele quer para a vida dele. Com certeza, Deus vai se alegrar muito se você buscar o melhor, que é a sua palavra. Com certeza, Deus vai se alegrar se você buscar a Ele em espírito e verdade. Não quero dizer que você não possa ter nenhuma diversão, não quero dizer que você não possa ter nenhum lazer. Pelo contrário, Deus se alegra também exatamente com a nossa alegria, mas com decência, com obediência e com ordem. Agora na Serra são exatamente 18 horas e 2 minutos. Nós vamos abrir aqui a programação e aguardar, ver se nós conseguimos ainda fazer contato com o missionário Mário Célio, que está agendado aqui dentro da confirmação, ok? Mas você que nos ouve, você que nos assiste, com certeza Deus não nos deixará sem a sua palavra, sem um aprendizado de conhecimento, para que nós ficamos mais aptos em entender que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. Agora na Serra são exatamente 18 horas e 2 minutos. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida
pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Posso crer em gratidão, posso crer em dar-se por alguém, por compaixão. Posso crer em paz e amor, posso crer na honestidade, enfim, mas não é igual a tudo que eu creio e durará o amor de Deus. Nisto posso crer. Cristo diz: onde houver fé, sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé, sempre haverá paz, tal qual a de uma criança dormir, confiando em Deus, que é capaz de manter meu pulsar existir. Maravilha.
jamais ouviu o som que tem o vento e o mar. A tristeza e solidão, há desprezo pra quem estende a mão, pedindo ajuda ou pão. Corações que sentem falta de amor, mas Jesus enxerga todo teu querer. Nós devemos só crer. Onde houver fé, sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé, existirá paz tal qual a de uma criança dormir, confiando em Deus que é capaz de manter meu pulsar existir. Maravilhoso é o poder sem igual. Onde houver fé, 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 sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé, sempre haverá faz de mim, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro, e com graças serei, Senhor, santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro, e com graças serei, Senhor, santuário em teu louvor. Pois só tu, Senhor, trouxeste a salvação e a vida a cada um de nós. Tu conheces bem o meu coração e eu sei que estou seguro em tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro, e com graças serei, Senhor, santuário em teu louvor. Livra-me, Senhor, da tentação, purifica o meu ser, e enche-me com o teu
derrama-me como teu poder. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro, e com graças serei, Senhor, santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro, e com graças serei, Senhor, santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro, e com graças serei, Senhor, santuário em teu louvor. Santuário para ti, santuário em teu louvor. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Fiel de Jesus, a igreja que será guardada. No léxico do Novo Testamento grego-português, F. Wilbur Gingrich e Frederick Dunker, edições Vida Nova, na página 206, temos as seguintes definições da palavra grega tereo, que é guardar, a raiz da palavra teresso, guardarei. Significa guardar, manter vigilância sobre. Veja que isso está em Mateus 27, 36, 54, capítulo 28, verso 4, Atos capítulo 12, verso 5 e capítulo 24, verso 23. Outra definição. Guardar, reservar, preservar, manter. Está em João capítulo 2, verso 10, capítulo 17, verso 11 e 15, Atos capítulo 25, versículo 21, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 37, 1 Timóteo 6, 14, 2 Timóteo 4, 7, 1 Pedro 1, 4, Judas 1, 13 e Apocalipse 3, 10 e capítulo 16, verso 15 também. E a terceira definição é guardar, observar, prestar atenção, cumprir. Veja que isso está em Mateus 23, 3, 28, 20, Marcos 7, 9, João 9, 16, João capítulo 14, verso 15 e 21, 1 João 3, 22 e 24, Apocalipse 3, 8 e 10, capítulo 12, verso 17 e capítulo 22, verso 7 de Apocalipse. Observem que na oração sacerdotal feita por Jesus, em João 17,15, nós encontramos o verbo tereo, guardar, sendo usado como antítese do verbo airo, tirar. Diz assim no grego koine: uk eroto in aris atos ek do cosmo, alene ateresis atos ek do poneru. Veja que Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Após apresentarmos essa passagem, vem a pergunta para que seja explicada. Ora, se o Senhor Jesus pediu ao Pai que não retirasse seus discípulos do mundo, como pode surgir algo novo ensinando justamente o contrário, ou seja, que os discípulos serão tirados do mundo por um período de 7 ou 3 anos e meio? Onde está isso nas Escrituras? De uma maneira bem clara. Um grande teólogo reformado chamado Charles Hodge já dizia: se a doutrina é bíblica, ela não pode ser nova, ou se a doutrina é nova,
não pode ser bíblica. E outra coisa muito importante e fundamental a ser explicada exatamente aqui. Preste muita atenção. Quando o Messias disse para que o Pai os guardasse do maligno aqui na terra, em João 17,15, ele usa exatamente o mesmo verbo usado em Apocalipse 3,10 para dizer: eu te guardarei da hora da provação. O verbo é terel, guardar, em ambos os textos, o que prova claramente que em Apocalipse 3,10 a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação, mas guardada na tribulação, assim como foi e é guardada do maligno em João 17,15, justamente onde o Messias pediu ao Pai para que eles não fossem tirados do mundo. Você vê a importância de estudarmos as Escrituras em grego. Eu creio que apenas considerar os verbos já lança luz suficiente para uma interpretação correta deste texto. Mas o que será decisivo na interpretação deles são as preposições. Preposição, como o próprio nome já indica, são palavrinhas prepostas ou postas antes dos substantivos. Elas são usadas para expressar a relação entre um substantivo e um adjetivo, verbo ou outro substantivo numa determinada sentença. Alguns teólogos pré-tribulacionistas insistem que o significado da preposição ek em Apocalipse 3,10 significa fora de, ficando o texto da seguinte forma: Teresso ek tsoras tu pirasmu, ou seja, te guardarei fora da hora da provação. O texto com a preposição ek sendo traduzido por fora de fica completamente sem sentido. Te guardarei fora da hora da provação. Se ao menos estivesse escrito te guardarei fora da provação, faria algum sentido. Porém, mesmo assim, não iria favorecer muito a teoria pré-tribulacionista, pois quando a preposição ek tem o sentido de fora de, quer dizer fora de um lugar onde estava antes. Nesse caso, a igreja já estaria passando pela provação, o que é contrário à teoria pré-tribulacionista, a qual ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Vejamos qual é o significado da preposição ek, de acordo com o léxico do Novo Testamento, grego-português, de F. Wilbur, Gingrich e Frederick Dunker, edições Vida Nova, página 66. Ek, antes de vogais, ex, preposição combinativo de a partir de dentro de. Aqui vale ressaltar um detalhe. Em Apocalipse 3,10, a preposição ek é uma preposição de tempo, qualificando o substantivo horas, que significa hora. Vejamos então o que os gramáticos de renome dizem da preposição em questão, sendo usada como uma preposição de tempo. Primeiro, temporal, de a partir de esse ponto em diante. Daniel Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics, página 371. Segundo, temporal, tempo a partir do qual. Uma das aplicações específicas de movimento físico ou espacial é a característica temporal. A preposição ek pode ser usada para mostrar um tempo restrito do qual alguém ou alguma coisa se moveu. Stanley Porter, Idioms of the Greek New Testament, página 155. Terceiro, de tempo, quando algo começa a partir de, em, por, etc. William F. Arden and F. Wilbur Gingrich, Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, página 236. Quarto, de tempo, ponto a partir de onde. Joseph Tyre, Tyre's Greek English Lexicon of the New Testament, página 191. E quinto, tempo. Embora não seja tão comum, ek pode expressar o momento em que começou algo, como em João 9,1, o cego desde o nascimento, ou o cumprimento do tempo em que algo acontece, como em Atos 9,33, de cama por 8 anos, o comprimento do tempo. Richard I. Young, Intermediate New Testament Greek, página 95.
a única preposição grega que poderia salvar a interpretação pré-tribulacionista deste texto seria a preposição pro, que significa antes de. Nesse caso, o texto ficaria assim: Ceterisso pro tesouras tu pirasmo, ou seja, te guardarei antes da hora da provação. Porém, não foi a preposição aro que o amanuense de João registrou em Apocalipse 3:10, e sim a preposição ek, como já mostramos gramaticalmente. A tradução correta da preposição ek em Apocalipse 3:10 é Ceterisso ek tesouras tu pirasmo, ou seja, te guardarei a partir da hora da provação. Ou seja, a igreja, os salvos, os eleitos, os santos que permanecerem vivos no fim dos tempos serão guardados, protegidos na terra a partir do momento que começar a grande tribulação, e não tirados do mundo por um suposto arrebatamento pré-tribulacional. A seguir faremos uma tradução formal de Apocalipse 3:10 com o sentido correto da preposição ek neste texto. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei a partir da hora da provação, que está para vir sobre o mundo todo para provar os que habitam sobre a terra. Essa é a tradução mais correta de Apocalipse 3:10. Uma pergunta: os filhos de Israel foram removidos para o deserto antes das pragas virem sobre o Egito? Não, absolutamente não. Mas há muitas evidências de que eles foram protegidos das pragas. Primeira, uma praga de moscas veio sobre o Egito, Êxodo 8, 21 a 23. Mas ela não veio sobre a terra de Gósen, onde os israelitas estavam. Ou seja, eles foram protegidos na terra durante a praga. Segunda, Deus enviou uma peste para matar todos os animais no Egito. Êxodo 9, verso 3 a 6. Mas nenhum gado de Israel foi morto. Foi protegido na terra. Terceira, também uma praga de granizo caiu sobre o Egito para atacar homens, animais e árvores. Êxodo 9, 23 a 26. Mas não houve granizo em Gósen, onde os israelitas estavam. Quarta evidência. O Egito foi atormentado com escuridão por 3 dias. Êxodo 10, verso 22 e 23. Mas os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E quinta evidência, finalmente, todos os primogênitos do Egito foram mortos. Êxodo 12, 12, 13, 23 e verso 27. Mas não foram mortos os primogênitos dos israelitas, que estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro nos umbrais. Da mesma forma que o povo de Deus no Egito foi protegido das pragas que vieram sobre os incrédulos, assim também os membros do corpo de Cristo, que estiverem vivos durante toda a grande tribulação, serão guardados contra as pragas que virão ao mundo. Vale lembrar aqui que a igreja apenas será protegida das trombetas e das taças, que são juízos de Deus para os ímpios. Porém, não será protegida do anticristo e de seu exército. Muito pelo contrário, grande parte da igreja será literalmente assassinada por ele durante a tribulação. Isso está em Apocalipse 6, 9 a 11, capítulo 13, verso 7 e capítulo 20, verso 4 e 5. Portanto, sobre Apocalipse 3:10, resumindo, em outras palavras, podemos dizer que, em primeiro lugar, este é um texto que muitos pregadores usam isoladamente como um pretexto para tentarem achar base ao pré-tribulacionismo. Portanto, sendo usado isoladamente, não pode ser usado para formar a doutrina. Segundo, onde mostra que esse versículo se refere à grande tribulação? Esse versículo não mostra isso, e nem o contexto em que ele está. Portanto, se não está no contexto da grande tribulação futura e nem se refere à grande tribulação que está por vir, não pode ser usado para respaldar o pré-tribulacionismo. Em terceiro lugar, muitos pré-tribulacionistas sabem que esse texto se refere ao contexto histórico desde o verso 7, que diz respeito à igreja e à época da Filadélfia. A época e a igreja de Filadélfia.
e não de um tempo futuro. Portanto, ser usado fora do contexto em que está para corroborar uma tese automaticamente se torna interpretativamente um pretexto para uma heresia. Porque a primeira regra da hermenêutica é: a Bíblia explica a própria Bíblia. Texto isolado, fora do contexto, é um pretexto para uma heresia. E em quarto lugar, não se deve interpretar erroneamente teresso, guardarei, como arpagesso, arrebatarei, e provação que há de vir sobre o mundo inteiro como grande tribulação. E por quê? Porque o próprio versículo não diz isso. A expressão mundo inteiro, naquela época, era apenas naquela região oriental, para aquela região oriental. No original grego, o verbo guardarei é teresso, que significa proteger entre e não tirados do mundo. Ou seja, a igreja será protegida entre as coisas do mundo e no mundo. Repito, Jesus, na oração sacerdotal, disse referente à igreja: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. João 17,15. Ou seja, os santos, a igreja, será protegida no mundo, mas não tirada do mundo. Se alguém diz que a igreja será tirada do mundo antes da tribulação, está chamando Jesus de mentiroso, ou dizendo que a oração de Jesus não teve efeito algum. Nesse versículo de Apocalipse 3,10, nem é mencionado o termo grego arpazo, referente ao arrebatamento. Quando diz guardarei, é teresso, que significa proteger entre. Ou seja, a igreja será protegida entre a grande tribulação, entre as pragas que serão despejadas na terra, protegida no mundo e não fora dele. Se esse versículo estivesse se referindo ao pré-tribulacionismo, arrebatamento antes da grande tribulação, teria que estar escrito no lugar de teresso, o termo arpagesometa, ou seja, seremos arrebatados, ou arpazo, arrebatados, ou airo, tirar. Entretanto, encontramos teresso. Portanto, Apocalipse 3,10 não pode definitivamente ser usado para tentar respaldar ou fundamentar a teoria pré-tribulacionista. Mas a provação virá para todo o mundo. Chega de heresia. Não tente torcer as Escrituras, porque o primeiro que fez isso foi o diabo, ao enganar Eva e depois ao tentar o Messias. Não seja igual a ele. Portanto, esqueça esta ideia de que Apocalipse 3,10 está dizendo que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Se alguém disser para você que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e lhe disser esse versículo, Apocalipse 3,10, é simples. Diga para essa pessoa que teresso é guardarei, proteger entre. O verbo ali é teresso, guardar, preservar. A partir da hora da provação, conforme a preposição ek. Ou seja, em nenhum momento do versículo, em nenhuma palavra do texto, em seu contexto, sequer é insinuado que a igreja poderia ser arrebatada antes da tribulação. Em nenhum momento. Agradeço a sua paciência e você ter ficado comigo até aí este ponto. Peço que você continue a assistir os próximos vídeos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para poderem receber os vídeos, as notificações de que os vídeos foram upados para o canal, para o YouTube, para que vocês recebam, porque o YouTube mudou o método, a forma de notificar as pessoas. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são 18 horas e 33 minutos. Agradecemos a Deus porque nós aprendemos aqui através do irmão Rômulo, né, que está colocando para nós aqui as interpretações de versículos isolados dentro da Bíblia, para que nós possamos ter mais entendimento e entendemos o que é o arrebatamento final. São 18 horas e 33 minutos. Eu quero desde já avisar os nossos queridos amigos e irmãos, estava agendado aqui conosco
para trazer a mensagem. O irmão exatamente é Mário Célio, ele que é exatamente lá do bairro de Divinópolis, né? Morador de bairro de Divinópolis, congrega na igreja ali na Serra Sede. Então nós não conseguimos fazer o contato com ele, nós não conseguimos saber exatamente se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa, mas eu espero em Deus que esteja tudo bem com o irmão, com o missionário Mário Célio, e que em breve nós possamos falar com ele e saber realmente se está tudo bem. São 18 horas e 34 minutos, o programa Falando de Jesus, exatamente há 3 anos, se posta dessa forma, se confirma dessa forma. A convidamos, agendamos, pedimos confirmação, mas não é feita a minha vontade, não é feito aquilo que eu quero, mas aqui é feito a vontade de Deus, e tudo aqui que acontece é com a permissão de Deus. Por isso, exatamente quando nós vimos que não tinha chegado o mensageiro, tentamos então já fazer aí contato para que alguém realmente agregado ao programa Falando de Jesus pudesse trazer uma mensagem. E hoje o nosso querido irmão Rômulo, exatamente lá do Rio de Janeiro, trouxe esse estudo, pequeno estudo sobre o arrebatamento final, que está em Apocalipse 3:10. Aproveitando o término da programação, eu quero pedir a Deus, exatamente como nós ouvimos nos louvor, com o Maninho: Senhor, faça de nós o seu santuário. Que esta palavra exatamente caia a todos os ouvidos deste planeta, que as pessoas realmente abram o seu coração e façam santuário do Senhor Jesus Cristo, testemunhando Ele em tudo que vai falar, testemunhando Ele em tudo que vai fazer. É fácil falar eu sou de Jesus, mas eu fazer práticas do mundo que me leva para a morte eterna, principalmente exatamente naquilo que nós falamos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós enxergamos. Ouvimos atentamente esse louvor e aquilo nos tocou exatamente para nós sabermos o que Satanás, como o irmão Rômulo falou, ele está querendo distorcer. Tudo é normal, tudo é banal. Então, se você serve ou eu sirvo o Senhor, exatamente nós temos que procurar o que o Senhor quer, da que forma que o Senhor quer em primeiro lugar. Não eu falar de boca para fora, não eu fazer de boca para fora, exatamente porque o Senhor não vai estar fazendo santuário no meu coração. E quero desde já aproveitar este momento também, como não deu tempo de nós falarmos no início da programação, eu quero pedir a Deus, em primeiro lugar, muitos anos de vida, de felicidade, de saúde, de prosperidade, e que ao nosso querido e amigo e irmão Magno, exatamente diretor da rádio digigospel.com.br e também diretor da Rádio Integração do bairro de Divinópolis, ele que o Senhor permitiu que ele pudesse comemorar junto com os seus, exatamente mais uma passagem de aniversário, que o Senhor possa continuar abençoando nessa pessoa íntegra, nessa pessoa pura, nessa pessoa honesta, nessa pessoa dedicada aos caminhos do Senhor, não só ele, mas também toda a sua família, que o Senhor derrame todas as sortes de bênção. E aproveitando o ensejo, ele também aqui nos avisou hoje, nosso querido irmão Mano Jô, lá do bairro de Divinópolis, próximo lá da Rádio Integração, exatamente no ponto final do ônibus, e está hoje nessa data, dia 8 de julho, comemorando também mais um ano que o Senhor te agraciou com vida, o Senhor te agraciou com saúde, o Senhor te agraciou com liberdade de escolher os caminhos que você e a sua família devem seguir. Que o Senhor continue abençoando o Mano Jô, a pessoa ao qual também já conheço, que o Senhor continue abençoando também todos os seus projetos e as mesmas sortes de bênção venham sobre a sua vida e sobre a sua casa. Agora na Serra são exatamente 18 horas e 38 minutos, 18h38. Agradeço a Deus porque até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor nos alimentou, até aqui o Senhor nos fortaleceu, até aqui o Senhor realmente abriu as portas, não digo de trabalho, não digo as portas de dinheiro, mas o Senhor abriu as portas para que nós aqui possamos transmitir a palavra do Senhor para todas as nações que estão acessando o site, o Facebook, o YouTube,
as rádios agregadas. Então eu agradeço o Senhor de segunda até neste momento, que tem nos abençoado com saúde, com trabalho, com o pão de cada dia, que o Senhor continua abençoando aqueles que ainda não têm, que abra sim as oportunidades de emprego, para que na sua casa também não possa faltar, que na sua casa, como o Senhor fala, aquele que me honra, aquele que me serve de espírito e verdade, aquele que realmente é capaz de morrer pela cruz, jamais eu vou desamparar, jamais eu vou deixar de dar a proteção. Se o Senhor já fez assim no passado, hoje não vai fazer. Sabemos que há a desigualdade no mundo, sabemos que há as diferenças no mundo, sabemos que há tudo que às vezes não agrada a Deus, e então às vezes para esse tudo está dando certo, tudo está funcionando. Mas se você é um servo do Senhor, não precisa de se humilhar, não precisa de mendigar, não precisa atrair a confiança daquele Deus que te ampara, que dá o sopro de vida não só para você, mas para a sua família. Aqui nós vamos terminar a nossa programação semanal, pedindo permissão ao Senhor Jesus Cristo e também que seja feita a vontade do Pai, para que segunda-feira nós possamos estar aqui, abrindo as portas mais uma vez, liberando o sinal, para que a gente possa receber um mensageiro que está agendado, que possamos receber mais uma palavra de salvação, uma palavra de correção, uma palavra de aprendizado das Escrituras, que seja feito não a minha, mas sim a vontade de Deus. Estamos aqui para ser servo, estamos aqui para propagar, estamos aqui para levar até você, amigo, amiga, cristão, não cristão, a palavra de Deus de segunda a sábado, sempre a partir das 17h30, quando inicia a nossa programação, é do programa Falando de Jesus, com louvores e mensagem. Você pode exatamente estar conosco, você pode estar livre, exatamente emprestando o seu ouvido, abrindo o seu coração para receber o que Deus tem para mim e para você, que é a sua palavra. E se nós recebermos a palavra de Deus e sabemos ela fazer morada, fazer santuário, com certeza muitas coisas vão ser diferentes. Provações vão ser as primeiras que vão vir na nossa vida. Pode ter certeza que as provações vai ser a primeira. A partir do momento que nós assumimos compromisso com Deus, as provações já começam a vir na nossa vida. As tentações começam a vir na nossa vida e outras coisas mais, porque a prática de Satanás é exatamente não nos deixar ser forte na palavra. A prática de Satanás é não deixar que nós vamos até o Senhor, nos oferecendo outros caminhos ou outros prazeres ou outras coisas que não agradam a Deus. A todos vocês, um excelente domingo. Que o Senhor possa derramar nessa noite toda a sorte de bênção a todas as nações. Que o Senhor possa trazer paz a esse mundo que está se destruindo por causa da ambição de poder. Que o Senhor possa trazer amor exatamente nas nações que estão olhando para o próprio umbigo, estão olhando para o próprio poder. Que o Senhor possa derramar e corrigir aquilo que deve ser corrigido na minha vida e na vida de todos. Segunda-feira, se for assim da vontade de Deus, estamos aqui para mais um programa Falando de Jesus. O mais importante não é o locutor, o mais importante não é o mensageiro, mas o mais importante é a palavra do Senhor, porque é essa que nos alimenta, é essa que nos fortalece. A todos vocês, amanhã é domingão, vá a uma igreja mais próxima da sua casa. Vai conhecer esse Jesus maravilhoso que reina sobre este planeta, que nos está dando uma oportunidade antes do arrebatamento final. Então, você fique livre para o seu domingo, o que você quiser. Mas não se esqueça, se você acordar, porque o Senhor te abençoou com mais um dia de vida, não te obrigando a você a ir a uma igreja, mas para você agradecer a Ele, porque é Ele que cuida de você, é Ele que cuida de mim. E nós amanhã com certeza vamos estar cultuando com alguns irmãos que aqui têm nos prestigiado, vindo até o programa Falando de Jesus. Até segunda, se assim Deus permitir.
Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Passando provação.